Neste vídeo, vamos explorar o significado espiritual do sal na Bíblia. Será que o sal pode ser considerado uma arma espiritual? Quais lições podemos tirar desse elemento tão simples, mas repleto de simbolismo? Vamos mergulhar na palavra de Deus para descobrir como o sal é usado como um símbolo de pureza, poder e propósito. Prepare-se para uma jornada reveladora que mostrará como algo tão comum pode carregar verdades espirituais profundas e transformadoras. O sal e as superstições. Cuidado com crenças que se distanciam da verdade bíblica. Antes de aprofundarmos no simbolismo do sal como aliança e pureza espiritual, é importante refletir sobre as crenças que infelizmente distorcem seu verdadeiro significado na Bíblia. Ao longo da história, diversas culturas e segmentos religiosos atribuíram ao sal poderes que vão além do seu uso literal ou simbólico nas Escrituras. Em muitos casos, o sal é considerado como um objeto mágico ou espiritual, capaz de detectar e afastar energias negativas, curar doenças e até mesmo proteger contra o mal. Algumas práticas, por exemplo, afirmam que o sal tem o poder de purificar ambientes e pessoas de influências espirituais malignas. Embora o sal seja, sem dúvida, um símbolo poderoso na Bíblia, como vimos em tópicos anteriores, essas crenças populares e supersticiosas não têm base nas Escrituras sagradas. O cristão deve estar ciente de que o sal, por si só, não possui nenhum poder mágico ou sobrenatural. Ele não é uma ferramenta para manipular ou controlar energias ou espíritos. Tais práticas são provenientes de tradições e doutrinas humanas que não se alinham com o ensino bíblico. A Bíblia nos alerta sobre a tentação de nos afastarmos da verdade e nos rendermos a falsas crenças. Em Colossenses 2:8, Paulo diz: "Cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Isso é um lembrete claro para que o cristão não se deixe enganar por ensinamentos que não têm respaldo nas Escrituras. Em momentos de aflição, os cristãos são chamados a confiar em Deus e não em objetos ou rituais. O sal, na Bíblia, sempre aponta para a ação de Deus, seja na preservação da aliança, na purificação espiritual ou até mesmo como símbolo de julgamento. O cristão deve, portanto, buscar sempre em Deus e na oração sua proteção, cura e direção, e não em objetos ou práticas que se distanciam da verdadeira fé cristã. Portanto, antes de aderir a qualquer crença supersticiosa sobre o sal ou outros elementos, é fundamental que o cristão volte sua confiança para a palavra de Deus, que é a única fonte de verdade e poder para transformar nossas vidas. 2. O sal como símbolo de aliança e pureza. O sal aparece na Bíblia como um elemento fundamental para representar aliança e pureza espiritual. Desde os tempos antigos, o sal era altamente valorizado, tanto por suas propriedades preservadoras quanto pelo simbolismo que carregava. Deus usou esse elemento para transmitir uma mensagem poderosa sobre a eternidade e a fidelidade de sua aliança com o seu povo. No livro de Levítico, encontramos a seguinte instrução: "Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal." Levítico 2:13. Essa passagem nos revela que o sal não era apenas um complemento no ritual de sacrifício, ele simbolizava a durabilidade e a incorruptibilidade da aliança de Deus. Diferente de outros elementos perecíveis, o sal resistia ao tempo, tornando-se um lembrete constante da fidelidade de Deus às suas promessas. O significado do sal na aliança. Na cultura do Oriente Médio Antigo, o sal era frequentemente usado como símbolo em pactos e contratos. Ao compartilhar sal durante uma refeição, duas partes estavam declarando um compromisso mútuo de amizade e fidelidade. Da mesma forma, o sal nas ofertas a Deus simbolizava que o pacto entre ele e Israel era eterno e incorruptível. O sal como símbolo de pureza. Além da aliança, o sal também era um símbolo de pureza. Ele era usado para preservar alimentos, evitando que fossem contaminados, e isso apontava para a santidade e pureza que Deus exigia de seu povo. Em um mundo espiritual, o sal nos lembra que somos chamados a ser puros e santos diante de Deus, resistindo às influências que podem nos corromper. Aplicação para hoje. Assim como o sal representava pureza e preservação no Antigo Testamento, ele continua a nos lembrar da necessidade de uma vida íntegra e fiel à aliança com Deus. Somos chamados a viver como o sal da terra, trazendo preservação espiritual e fidelidade em nossas ações e relacionamentos. O sal, então, não é apenas um símbolo. Ele é um lembrete constante de que nossa vida deve refletir a pureza e a fidelidade daquele que nos chamou para uma aliança eterna. Que possamos ser sal da terra em todas as nossas ações, refletindo a glória de Deus.
3. O poder do sal na restauração e purificação. O sal na Bíblia não é apenas um símbolo de aliança e pureza, mas também um agente ativo de restauração e purificação. Um exemplo poderoso está na história do profeta Eliseu, quando ele cura as águas de Jericó. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, mas as águas são más, e a terra é estéril. Então disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. 2 Reis 2, 19 e 22. Essa passagem revela o poder de Deus manifestado através do uso do sal. Não era o sal em si que curava as águas, mas a obediência e a palavra profética que representavam a intervenção divina. O sal foi um instrumento escolhido por Deus para restaurar a terra e trazer vida onde havia esterilidade e morte. O sal como agente de restauração. O uso do sal aqui simboliza a purificação e a renovação. Ele restaura não apenas as águas, mas também o potencial de prosperidade da terra. Isso nos lembra que, espiritualmente, Deus também deseja purificar e restaurar áreas de nossa vida que estão estéreis ou contaminadas. Ele é capaz de transformar o que parece morto em fonte de vida e bênção. O sal em outras religiões e culturas. O simbolismo do sal transcende o cristianismo e aparece em diversas religiões e culturas ao longo da história. Religiões antigas. O sal era usado em rituais de proteção contra espíritos malignos, como em práticas egípcias e greco-romanas. Culturas orientais. Em algumas tradições japonesas, o sal é espalhado para afastar energias negativas. Tradições populares. Em várias culturas, o sal é utilizado como elemento de sorte e purificação, como na prática de jogar sal sobre o ombro após um evento negativo. Embora o sal seja valorizado em várias crenças, é importante destacar que, segundo a Bíblia, todo o poder de restauração e purificação vem exclusivamente de Deus. O uso do sal em outras práticas pode conter simbolismo, mas somente o Senhor, por meio de sua palavra e ação divina, traz a verdadeira vitória e restauração. Aplicação espiritual. O que aprendemos com a história de Eliseu é que Deus usa o que é simples para realizar o extraordinário. Assim como ele purificou as águas de Jericó, ele também pode restaurar áreas da nossa vida que parecem irreversíveis. Não se trata do sal em si, mas da fé e da obediência em colocar tudo nas mãos do Senhor. Que possamos confiar plenamente em Deus, o único capaz de trazer vida, cura e restauração verdadeira. O sal, na Bíblia, é mais do que um elemento. Ele é um lembrete do poder de Deus para transformar qualquer situação, mesmo as mais difíceis, em vitória e bênção. 4. O sal e o chamado dos discípulos. Em uma das passagens mais conhecidas do Sermão da Montanha, Jesus faz uma declaração poderosa aos seus discípulos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, 13. Com essas palavras, Jesus revela o papel essencial de seus seguidores no mundo. Assim como o sal é indispensável na preservação e no realce do sabor dos alimentos, os cristãos são chamados a preservar os valores divinos e a trazer sentido à vida das pessoas ao seu redor. O significado do sal como chamado espiritual. 1. Preservação da verdade. No mundo antigo, o sal era um dos poucos meios disponíveis para preservar alimentos, impedindo sua deterioração. Jesus compara os discípulos a esse processo, mostrando que eles devem agir como preservadores da verdade de Deus em um mundo muitas vezes corrompido pelo pecado. Assim, o cristão é chamado a viver uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo, impedindo a corrupção moral e espiritual ao seu redor. 2. Realce do propósito divino. O sal também é conhecido por realçar o sabor, tornando os alimentos mais agradáveis. Da mesma forma, os discípulos são chamados a viver de maneira que outros percebam o propósito e a beleza de seguir a Deus. A influência cristã deve atrair as pessoas ao amor e à justiça de Deus, mostrando como a vida em Cristo tem sabor e sentido. 3. Advertência sobre a insipidez. Jesus faz um alerta: se o sal perder o sabor, ele se torna inútil. Isso aponta para o perigo de um cristianismo morno ou conformado com os padrões do mundo. Um cristão que não vive de forma a influenciar positivamente os outros está falhando em seu propósito e precisa buscar renovação espiritual. O chamado para impactar o mundo. Ser sal da terra é um convite à ação. Jesus está dizendo que a vida cristã não é passiva, ela exige uma influência ativa no mundo.
Os cristãos são chamados a ser agentes de transformação, tanto nas pequenas ações do dia a dia quanto em gestos grandiosos de amor e justiça. Aplicação prática para hoje. 1. Na família. Você pode ser o sal que traz unidade e preserva os valores bíblicos no lar. 2. No trabalho. Suas atitudes e ética podem ser um testemunho vivo de Cristo para os colegas. 3. Na sociedade. O cristão deve ser uma voz de esperança, justiça e verdade, mesmo em tempos difíceis. Reflexão final. Jesus confiou aos seus seguidores uma responsabilidade grandiosa: serem instrumentos de preservação e transformação em um mundo que carece de direção e significado. Ao respondermos a esse chamado, podemos viver uma vida que glorifica a Deus e que inspira os outros a fazerem o mesmo. Que possamos todos os dias buscar ser o sal da terra, mantendo o sabor da fé e espalhando a luz do Evangelho onde quer que estejamos. 5. O sal no contexto de juízo e justiça divina. Embora o sal seja frequentemente associado à pureza e preservação, ele também carrega um forte simbolismo de julgamento e justiça divina na Bíblia. O mesmo elemento que pode purificar e restaurar também é usado para destruir e marcar lugares que sofreram o juízo de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra, um exemplo de juízo. A história da destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, 24 e 26, é um dos exemplos mais conhecidos de juízo divino. Depois que Deus decide destruir essas cidades devido à sua grande perversidade, ele envia fogo e enxofre dos céus para consumi-las. Um detalhe marcante é o destino da esposa de Ló, que se transforma em uma estátua de sal ao desobedecer à ordem divina de não olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Esse ato de desobediência não só resultou em punição imediata, mas também deixou uma marca física e simbólica do julgamento de Deus. A estátua de sal se torna um lembrete visível de que a desobediência e a incredulidade podem levar à destruição. Terras tornadas salinas, símbolo de maldição e juízo. Outra referência ao sal como instrumento de juízo está em Deuteronômio 29, 23. Aqui, o texto descreve as consequências da desobediência a Deus, dizendo que as terras dos desobedientes seriam tornadas salinas e inférteis. E toda a sua terra será enxofre, e sal, e queimadura, não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma, como na destruição de Sodoma, e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Deuteronômio 29, 23. Transformar terras em salinas era uma prática simbólica para impedir que uma região devastada fosse habitada novamente. Era um sinal visível e duradouro da condenação divina, uma lembrança de que as transgressões contra Deus têm consequências. O sal, purificação ou juízo. O simbolismo do sal na Bíblia é ambíguo e poderoso. Ele pode ser um agente de restauração e pureza, como na história de Eliseu, 2 Reis 2, 19 e 22, mas também um símbolo de desolação e juízo, como nos exemplos acima. Isso ressalta que o mesmo Deus que purifica e restaura é também o Deus que julga com justiça. Reflexão para hoje. 1. O poder de escolher obedecer a Deus. A história da mulher de Ló e das terras salinas nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. Desobedecer a Deus não é apenas um ato momentâneo, mas pode trazer juízo. 2. A justiça divina é soberana. Assim como o sal pode preservar ou destruir, Deus, em sua soberania, usa todos os meios para cumprir seus propósitos. Ele é justo em todas as suas decisões, seja ao abençoar ou ao julgar. 3. Um convite à reflexão. O simbolismo do sal nos chama a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Estamos vivendo como agentes de pureza e obediência, ou nossas ações têm atraído o juízo de Deus? Conclusão. O sal, no contexto do juízo e justiça divina, nos lembra da seriedade da obediência a Deus. Ele é uma marca do poder de Deus para transformar, purificar ou julgar conforme sua perfeita vontade. Ao meditar sobre esses exemplos, somos chamados a reverenciar o Senhor, buscando viver uma vida que glorifique seu nome e evite o caminho da desobediência. Que possamos sempre escolher o lado da restauração e não do juízo, permitindo que Deus use nossa vida como um testemunho de sua graça e poder. 6. O uso espiritual do sal em orações e consagrações. O sal, com seu profundo simbolismo bíblico de pureza, preservação e aliança, é frequentemente usado em tradições cristãs como elemento em orações e consagrações. Essa prática reflete o significado espiritual atribuído ao sal nas Escrituras, onde ele aparece como um componente indispensável em atos de fé. O sal nas ofertas consagradas a Deus.
No livro de Levítico, Deus estabelece que todas as ofertas de cereais deveriam ser purificadas com sal. E todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Levítico 2, 13. Aqui, o sal é apresentado como símbolo da aliança entre Deus e seu povo, garantindo que as ofertas apresentadas ao Senhor fossem puras e aceitáveis. O sal não apenas dava sabor, mas também preservava os elementos da oferta, reforçando o conceito de durabilidade e pureza nas relações espirituais. O sal como símbolo em orações. 1. Purificação e proteção espiritual. Em tradições cristãs, o sal é usado como símbolo de purificação em orações, representando a remoção de influências negativas e a consagração de ambientes ou pessoas. Assim como o sal purifica a água, 2 Reis 2, 19 e 22, ele simboliza o poder de Deus para restaurar e purificar nossas vidas espirituais. 2. Consagração e dedicação. Em alguns rituais de oração, o sal é usado para consagrar objetos ou espaços, simbolizando a dedicação daquele lugar ou item exclusivamente ao serviço de Deus. Essa prática é uma extensão do princípio bíblico de que o sal é essencial em atos sagrados. A diferença entre tradição e verdade bíblica. Embora o sal tenha relevância espiritual em diversas práticas cristãs, é importante lembrar que a Bíblia é a única verdade absoluta. O uso do sal em atos de fé deve ser sempre um símbolo, nunca um substituto para a verdadeira confiança em Deus ou para a obra de Cristo em nossas vidas. Outras religiões e culturas também atribuem significados espirituais ao sal, como um elemento de proteção ou purificação, mas para os cristãos, ele serve como um lembrete do poder, da pureza e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Reflexão para a vida cristã. Uma aliança com Deus. Assim como o sal era um componente essencial das ofertas no Antigo Testamento, devemos oferecer nossas vidas a Deus de forma pura, preservando nossa aliança com Ele. 2. Oração com significado. Ao orar, devemos buscar a mesma pureza e intencionalidade simbolizadas pelo sal. Mais do que elementos físicos, nossas orações devem ser sinceras, dedicadas e cheias de fé. 3. Consagração total a Deus. O uso do sal em tradições cristãs nos lembra de que tudo em nossa vida deve ser consagrado a Deus, desde nossos pensamentos até nossas ações. Conclusão. O sal em orações e consagrações simboliza a pureza, a aliança e a restauração espiritual. Quando utilizado com compreensão e fé, ele pode servir como um poderoso lembrete da necessidade de uma vida dedicada a Deus. Que nossas orações e atos de fé, com ou sem símbolos como o sal, sejam sempre uma expressão genuína de nossa aliança com Deus, refletindo a santidade e a pureza que Ele deseja de nós. 7. O sal na cultura e na história bíblica. O sal é um elemento de grande importância cultural, econômica e espiritual na história bíblica. Além de sua aplicação prática como conservante e tempero, ele possui um profundo simbolismo espiritual que atravessa gerações. Nas Escrituras, o sal desempenha papéis variados, desde sua função como preservador de alimentos até seu uso como símbolo de aliança e juízo. O valor do sal na antiguidade. Sal como moeda de troca. Na antiguidade, o sal era tão precioso que, em algumas culturas, era usado como moeda de troca. O termo salário deriva da palavra sal, refletindo o valor atribuído a este elemento essencial na vida cotidiana. Na Bíblia, o sal é frequentemente mencionado em contextos que mostram sua importância econômica e cultural. O sal está listado entre os suprimentos que deveriam ser dados aos sacerdotes para o serviço no templo. 2. Preservação de alimentos. Antes da invenção da refrigeração, o sal era vital para conservar alimentos, especialmente carne e peixe. Essa prática simboliza a preservação espiritual que o sal representa nas Escrituras. Assim como ele evita a deterioração, os ensinamentos de Deus preservam a alma contra a corrupção. 3. Uso simbólico em alianças. Em diversas culturas antigas, incluindo a hebraica, o sal era usado como símbolo de lealdade e compromisso. Fazer uma aliança de sal, segundo Crônicas 13, 5, era um ato que significava permanência e fidelidade. O sal como símbolo espiritual. 1. Pureza e santidade. O sal era usado em rituais religiosos para simbolizar a pureza, onde Deus ordena que o sal seja usado em todas as ofertas, reforçando a necessidade de pureza e dedicação nas coisas sagradas. 2. Conexão com a Palavra de Deus. Assim como o sal é essencial para a vida física, a Palavra de Deus é indispensável para a vida espiritual. Sem ela, a alma se deteriora, assim como o alimento sem sal. 3. Símbolo de justiça e juízo. O sal também é usado como sinal de juízo,
como em Deuteronômio 29:23, onde terras tornadas salinas simbolizam maldição e desolação. Reflexão sobre o uso do sal na Bíblia. 1. Praticidade e espiritualidade. O sal é único ao unir aspectos práticos e espirituais. Ele é útil para a preservação de alimentos, mas também carrega um profundo significado como símbolo de aliança e pureza. Isso reflete a abrangência do relacionamento com Deus. Ele se importa tanto com nossas necessidades físicas quanto espirituais. 2. Lições para hoje. O sal nos ensina sobre o valor de viver uma vida pura e preservada na fé. Assim como o sal conserva os alimentos, precisamos conservar nossos corações no ensinamento de Cristo. Na cultura e história bíblica, o sal transcende seu papel como um mero elemento físico. Ele representa valores espirituais como pureza, lealdade, preservação e até juízo divino. Ao compreender seu papel multifacetado, somos levados a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Que possamos ser como o sal descrito por Jesus em Mateus 5:13, influenciando o mundo com a pureza e a graça que vem de Deus, enquanto permanecemos fiéis às alianças que fizemos com o Senhor. 8. Alertas e verdades ocultas sobre o sal. Embora o sal seja frequentemente visto como um símbolo de pureza, aliança e preservação na Bíblia, também existem aspectos mais profundos e alertas sobre seu uso e significado espiritual. É fundamental compreender que, ao longo das Escrituras, o sal é apresentado não apenas como um símbolo de bênção, mas também de juízo e destruição. Portanto, ao explorarmos essas dimensões, precisamos ter cuidado com interpretações supersticiosas e buscar sempre a verdade que vem das Escrituras. O sal como símbolo de vitória e juízo. Sal como símbolo de vitória espiritual. O sal, como vimos em tópicos anteriores, representa algo positivo em muitos contextos, como a preservação da aliança com Deus e o poder de purificação. Porém, em outros momentos, ele é associado a um simbolismo de vitória, especialmente em situações de julgamento ou derrota de inimigos. Exemplo: em algumas passagens bíblicas, o sal é usado para simbolizar a conquista de terras inimigas. O sal em tais contextos representa total devastação e destruição das forças do mal, uma vez que a terra salina não pode mais sustentar vida. Este uso do sal enfatiza o juízo divino sobre aqueles que se opõem ao Senhor. 2. Sal e juízo divino, Deuteronômio 29:23. Uma das passagens que retrata o sal como símbolo de juízo e destruição está em Deuteronômio 29:23. Toda a sua terra será ardente e salobra, nem será semeada, nem frutificará, nem crescerá nela erva alguma, como aconteceu com a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Neste versículo, a terra salgada simboliza a justiça de Deus, que trouxe julgamento sobre as cidades ímpias. O sal aqui se torna um sinal visível da destruição, tornando a terra infértil e incapaz de sustentar qualquer vida, mostrando como o juízo de Deus age de maneira irrevogável. 3. O sal como símbolo de vitória no juízo. Em outro sentido, o sal também pode simbolizar a vitória de Deus sobre o pecado e a maldade. Quando a terra é transformada em sal, isso representa não apenas a destruição das forças do mal, mas também a vitória de Deus sobre elas. O sal serve como um lembrete de que, apesar das dificuldades ou da maldade em nosso mundo, Deus tem o controle e um juízo justo. O cuidado com interpretações supersticiosas. Sal como um elemento espiritual versus superstição. Embora o sal tenha sido atribuído a muitos significados espirituais ao longo da história, é importante ter cuidado com práticas supersticiosas que distorcem seu verdadeiro significado bíblico. O sal é, sem dúvida, um símbolo poderoso, mas ele nunca deve ser usado de maneira mágica ou como um substituto para a verdadeira fé em Deus. Ele não tem poder por si só. Seu significado espiritual é derivado de seu uso nas Escrituras, sempre apontando para a fidelidade, purificação, aliança e juízo de Deus. 2. Evitar o uso supersticioso do sal. Há práticas que associam o sal a rituais ou ações que buscam influenciar ou manipular circunstâncias de forma sobrenatural, como a ideia de sal grosso para afastar o mal ou trazer boa sorte. Tais práticas não têm base bíblica e podem desviar a fé do cristão, afastando da verdadeira fonte de poder e transformação, que é Deus. A Bíblia alerta contra a superstição e a busca por poderes externos. O cristão deve focar sua confiança em Deus e não em objetos ou rituais. Como está escrito em Jeremias 10:2, não aprendais o caminho das nações, nem vos atemorizeis com os sinais do céu, ainda que as nações se atemorizem deles. Reflexão: o sal e o uso prudente nas Escrituras. O sal em seu contexto espiritual.
O sal na Bíblia deve ser compreendido em seu contexto espiritual, como um símbolo de aliança, purificação e juízo. Ao usar o sal de maneira simbólica, devemos sempre recordar que ele aponta para a ação de Deus, seja em bênção ou em julgamento. 2. Evitar práticas supersticiosas. O cristão deve discernir cuidadosamente o uso do sal em sua vida espiritual. O sal não deve ser usado de forma supersticiosa, mas como um lembrete da purificação e fidelidade que Deus deseja em nossas vidas. Devemos focar em Cristo, nossa verdadeira fonte de poder e transformação, e evitar qualquer prática que tente manipular as circunstâncias da vida de maneira imprópria. Conclusão. O sal é um símbolo complexo na Bíblia, representando tanto a vitória de Deus sobre o mal quanto seu julgamento sobre a impiedade. No entanto, é crucial compreender seu significado dentro do contexto espiritual e evitar cair em superstições ou práticas que desvirtuem sua verdadeira função. Ao usarmos o sal como um símbolo espiritual, devemos sempre lembrar que o poder e a autoridade de Deus são os verdadeiros elementos que moldam nossas vidas, não os objetos ou rituais em si. Que possamos entender o sal como um lembrete da aliança, pureza e juízo de Deus e utilizá-lo de maneira sábia, sempre com discernimento e baseada na verdade das Escrituras. O sal como arma espiritual. Ao longo da Bíblia, o sal se destaca como um elemento simbólico de aliança, purificação e preservação. Em algumas práticas cristãs, ele é usado em orações e consagrações, como um ato de fé que remonta à sua importância nas Escrituras. Embora o sal em si não possua poderes espirituais, ele pode ser utilizado como um símbolo tangível de nossa aliança com Deus e de nossa disposição em dedicar nossas vidas e espaços a Ele. O papel do sal nas orações e consagrações. Assim como o sal foi usado no Antigo Testamento para purificar ofertas, Levítico 2, 13, ele também pode ser uma representação visual e espiritual em orações que buscam a purificação, restauração ou proteção. Quando usado com entendimento e fé bíblica, o sal simboliza nossa confiança no poder purificador de Deus e em sua capacidade de transformar o que está impuro ou desordenado em algo santo e ordenado. Por exemplo, em muitas comunidades cristãs, o sal é consagrado e aspergido em locais para simbolizar a purificação espiritual de um ambiente ou a entrega de um espaço à presença de Deus. Nessas ocasiões, o sal não age como um objeto mágico, mas como um símbolo de nossa fé e submissão a Deus. Ele serve como um lembrete visível de que é o Senhor quem purifica, guarda e restaura. O sal e a aliança com Deus. Na Bíblia, o sal também é um sinal de aliança. Ele aparece em Números 18, 19 como parte do pacto de sal, representando a permanência e a fidelidade de Deus em suas promessas. Para o cristão, o uso do sal em atos de fé pode ser uma forma de reafirmar esse compromisso com Deus. Ele nos convida a refletir sobre nossa vida espiritual e sobre como estamos preservando os valores da aliança divina em nosso dia a dia. Encorajamento para usar o sal como símbolo. Embora o sal possa ser utilizado em práticas espirituais, é essencial que o cristão entenda que ele não é a fonte do poder, mas um símbolo que aponta para Deus. Ao usá-lo em orações ou consagrações, devemos fazê-lo com o coração focado no Senhor, reconhecendo que somente Ele é digno de confiança e louvor. Por exemplo, uma oração acompanhada pelo uso simbólico do sal pode ser feita para consagrar um lar, pedindo que Deus purifique e proteja aquele espaço. Ou, em uma situação de intercessão por alguém, o sal pode ser usado como um lembrete do poder restaurador e purificador de Deus. Em todos esses casos, o ato deve estar enraizado na fé e no conhecimento bíblico, evitando qualquer prática supersticiosa. Atenção contra o uso indevido. É crucial lembrar que o sal não é uma arma espiritual em si, mas um símbolo que deve ser usado com entendimento e reverência. A eficácia de qualquer ato espiritual reside na fé em Deus e na submissão à sua vontade, e não em objetos ou rituais. Práticas que atribuem poderes místicos ou mágicos ao sal devem ser evitadas, pois distorcem seu verdadeiro significado bíblico. Conclusão. O sal, quando utilizado com fé e entendimento bíblico, pode ser uma poderosa lembrança de nossa aliança com Deus e de seu poder para purificar, preservar e restaurar. Ele nos chama a confiar plenamente no Senhor e a buscar nele a força para enfrentar desafios espirituais, sempre guiados pela verdade da Palavra de Deus. Ao longo de nossa jornada bíblica sobre o sal, aprendemos que ele é um símbolo profundo e multifacetado nas Escrituras. O sal não apenas preserva e purifica, mas também representa a aliança com Deus, o juízo divino e o poder restaurador. Como um elemento essencial na cultura e na vida cotidiana da antiguidade, o sal lembra-nos do compromisso de fidelidade com Deus, da importância da pureza espiritual e do poder de transformação que vem de sua palavra.
A Bíblia revela o sal como um símbolo de lealdade e santidade, como vemos em passagens como Levítico 2, 13, e também como um aviso de destruição, como em Deuteronômio 29 e 23, quando ele marca a terra desolada por causa do pecado. O sal nos ensina que nossa relação com Deus deve ser preservada com diligência e que, assim como o sal é necessário para a vida física, Deus é essencial para a nossa vida espiritual. Convite para sermos o sal da terra na prática diária. Em Mateus 5, 13, Jesus nos chama para sermos o sal da terra. Essa é uma convocação para que, como cristãos, vivamos de maneira a impactar positivamente o mundo ao nosso redor, trazendo preservação, pureza e sabor à sociedade. O sal da terra não é apenas um título, mas um papel ativo em nosso cotidiano. Cada um de nós, em nossas ações diárias, pode ser um reflexo de Cristo e agir como preservadores da verdade, justiça e amor de Deus em um mundo que, muitas vezes, perde esses valores. Como você tem sido o sal no seu ambiente? Suas ações, palavras e atitudes refletem a luz e a pureza de Cristo? Se este conteúdo foi edificante para você, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo o que você aprendeu e como pretende aplicar o ensinamento do sal em sua vida diária. Compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e sermos transformados por ela. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais reflexões bíblicas como essa. Que possamos, juntos, ser o sal da terra, vivendo de acordo com a vontade de Deus, impactando positivamente nosso mundo. Que Deus abençoe sua vida, e que você seja sal no mundo para a glória de Deus.